Bem-vindos mais uma vez ao Valeu Odeio. Estamos nessa 7ª edição com ela, que guardou lugar na fila de Bacurau, José Lucas. Oi, gente. Ele, que tentou adiar a gravação em um dia para poder falar do novo álbum da Taylor Swift, Henrique. Eu tô muito amante, caralho. E eu, seu apressador que descobriu se atrair muito por homens que fazem sapateado, Leonardo. Declaração pra crush aqui ao vivo. O crush Jonathan Groff. Chegamos a mais um episódio de Melhores do Mês, aquele que vemos como nem tudo é ódio e recomendamos algumas coisinhas diversas assim, sejam livros ou filmes ou até mesmo um vídeo isolado do YouTube. Vamos começar com a queridíssima José Lucas. Ok, sou eu, né? Então, gente, minha primeira escolha, assim, pra favoritos do mês foi um evento que catalisou a comunidade recifense. Que, assim, né, não sei se vocês estão vivendo debaixo de uma pedra durante esse mês, mas Bacurau vai ser lançado no final do mês, agora. E, assim, como todo filme do Kleber Mendonça, a cidade de Recife entra em completa loucura, assim, as pessoas ficam doidas. Todo filme do Kleber, as pessoas aqui completamente perdem o juízo, porque ele é de Recife, os filmes dele, a maioria se passaram em Recife, então tem toda essa coisa. Ai, para prestigiar, né, a garota da casa. Mas, assim, com Bacurau, as pessoas realmente chegaram em outro nível. Porque, assim, não explicando assim um pouco melhor para as não recifenses, tem o cinema daqui, né? Que é o cinema histórico, assim, da cidade, que é o Cinema São Luís, que sempre meio que a sede, assim, dessas pré-estreias mais conceituadas, assim, de filmes brasileiros, internacionais, assim, de peso, né? Divino Amor teve pré-estreia, Bacurau vai ter a pré-estreia aqui. E, assim, as pessoas realmente, como que eu posso dizer, não poupam esforços para conseguir nos ingressos das sessões. Então, assim, tudo que eu posso falar para começar é que teve pessoas que chegaram às 6h30 da manhã na porta do cinema para adquirir ingressos que seriam liberados às 1 da tarde. Ou seja, pessoas dormiram no São Luís. Ou seja, é tipo show no Rock in Rio. As pessoas dormem e montam acampamento na frente do cinema para comprar ingressos para Bacurau, o que é maravilhoso. Você vê assim a anarquia nas redes sociais, tem gente falando mal do povo que fica na fila, aí do nada aparece gente falando mal da gente que fala mal do povo que tá na fila. E assim, fila aqui em Recife, o povo aqui gosta de uma fila. Porque nos outros estados o povo reclama que tem que ficar esperando para comprar ingresso. Aqui não. Aqui as pessoas montam acampamentos, as pessoas criam rodas nas filas, as pessoas fazem amigos nas filas. Ou seja, as pessoas aqui realmente curtem filas longas. No Janela, que todo, assim, quando tinha o Janela, né, que esse ano talvez não tenha, provavelmente não vai ter. Mas assim, no Janela, acho que o maior evento que caracterizava o Janela de cinema aqui de Recife eram as filas de 4 horas, 5 horas. E que as pe... É isso. E assim, eu fiquei. A última fila que eu fiquei no Janela, que eu consegui aguentar no Janela, foi 5 horas. E foi maravilhoso, assim, porque fiz amizade, o povo comprava, ia na Subway, trazia cookie, trazia Coca-Cola pra comer na fila. Ou seja, era realmente um evento social aqui. As filas aqui em Recife são um evento social. Então, assim, a fila de Bacurau foi uma coisa maravilhosa, porque as pessoas ficaram 8 horas, 7 horas pra um filme que a bilheteria, tipo, em 1 hora já vendeu todos os 900 lugares de São Luís. Ou seja, é realmente um evento, assim, que... Uma atração, assim, que você tem que... Se você visitar Recife, assim, na temporada de estreia ou de festival, tem que ir para uma fila no São Luís, porque é uma experiência, assim, que você realmente conhece como é o espírito recifense. Então, Quero então dizer que assim, em 2015, né, quando eu tive minha estadia de morar uns tempinhos em Recife, passei pela experiência da fila de janela. E eu muito letrada, né, em São Paulo, que a cinefilia de São Paulo é muito selvagem também, né, que as pessoas literalmente se batem por causa de ingresso nas filas. Eu tava achando assim, não, impossível que a fila seja tudo isso que as pessoas falam, sabe? Tipo,
eu de São Paulo vou ficar me impressionar com fila em Recife, você tá bem louca, né? Tipo, São Paulo inventou o conceito de fila. Aí fui pra fila da janela, bem bonitinha, pra comprar os ingressos dos filmes que eu achava que iam ser mais badalados. E realmente passou de qualquer expectativa, assim, porque eu cheguei. Eu lembro que eu faltei na aula pra ir na fila, que o curso de cinema em Recife é à tarde. Faltei na aula, porque acho que era uma terça-feira, não sei, alguma coisa assim. E cheguei, tipo, hora do almoço, assim, e saí de lá já tava escuro, assim. Eu acho que foi, tipo, coisa de umas 7, 8 horas que aquela fila durou. Tipo, foi. Acho que foi o maior tempo que eu já passei numa fila, assim, tirando a vez que eu fui no show da Evanescence, que aí eu dormi na fila na noite anterior, com as minhas primas. Mas acho que em termos de cinema, foi o cúmulo, assim, foi o maior tempo que eu passei numa fila. E geralmente São Paulo fica com muita fila assim quando é um evento de graça, né? Que São Paulo tem muita sessão gratuita. Então, por exemplo, passou Bacurau de graça aqui na segunda-feira e foi essa baderna, né? Tipo, sei lá, 11 da manhã já tinha gente aí na fila pra pegar o ingresso. Mas quando é um evento, tipo, pago, tipo, raramente dá filas quilométricas que nem acontece aí em Recife. E o mais louco também é que é um filme que tava com outras 32 pré-estreias no mesmo final de semana, né? Tipo, não tinha necessidade de passar por esse drama. Mas então, acho que porque também tem esse feeling, assim, de ver o filme no São Luís, que as pessoas não querem só ver Bacurau, as pessoas querem ver Justo, Bacurau justo. No São Luís. Fora que, assim, todas as outras sessões estão bem lotadas. Tipo, a sessão que eu comprei no Multiplex, eu comprei meia hora antes, ainda tinha lugar, mas eu peguei um lugar bem na frente, porque já tava tudo ocupado. Ou seja, Recifense ama ir, assim, pra prestigiar, assim, seus diretores, né? Assim como a gente pode ver. E amo uma fila, realmente, gente. Recifense, se você acha, não, vou chegar 2 horas antes, não, vou ter que chegar 5 horas antes, pra evento pago, porque se for evento de graça, tem que, sei lá, acho que pode ser filme do Laf Dias de 7 horas de duração, porque se for de graça, vai ter uma fila gigantesca. Eu lembro, falando assim, elaborando um pouco mais nas filas, teve uma sessão de trânsito aqui em Recife, que era uma sessão de graça, tipo, eu fui super calma, assim, não, ninguém conhece Petzold aqui em Recife, ninguém conhece esse filme. Eu cheguei no cinema, literalmente tava absurdamente lotado. O Em Trânsito meio que passou aqui meio que numa mini mostra de cinema alemão. E a cônsul alemã foi convidada. E a cônsul não conseguiu entrar no cinema porque não tinha mais lugar para ela. Ou seja, as pessoas aqui não têm limites. É tipo. A diversão tá aqui, é cinema. Não Amo. reservaram um lugar pra mulher, velho. Não, isso. Aí tô de cara, viu? Porque essa foi difícil. Inclusive, pessoal, próxima semana, hein, vai ter esse podcast falando sobre Bacurau, hein? Aguardem. Polêmicas, polêmicas. Contratos que nunca serão feitos por causa desse A programa. vitrine nunca vai apoiar esse podcast, meu Deus. Olha, Henrique, pode ir. Meu primeiro favorito do mês é um favorito um pouco cult, né? E que eu tô dando dica agora e vocês vão ter poucos dias pra correr atrás de ver. Que, pra quem não sabe, existe uma plataforma online que chama Festival Scope, que de vez em quando eles fazem parcerias com festivais pelo mundo, né? E exibem filmes que estão no festivais, que estão no festival em questão, pela internet. Às vezes são sessões pagas e às vezes são sessões gratuitas, né? Mas o padrão é que todo filme sempre tem um número de ingressos limitados, né? Geralmente é coisa de 200 filmes, então só 200 pessoas podem assistir pela internet, né? Não é, enfim, exibição sem limites de visualizações. E sempre que você dá play, você só pode ver o filme naquela vez, assim, né? Tipo, você pode até pausar e voltar pra ver depois de onde você parou. Mas você não consegue voltar ao filme, né? Por exemplo, se você vê um filme que você gostou muito no Festival Scope, você não tem como revê-lo, né? Tipo, você só pode ver o filme uma vez. Bom, e a questão é que durante o mês de agosto, até dia 31 de agosto, tá na programação diversos filmes do Festival de Locarno, né? E, enfim, tem acho que cerca de 11 filmes para você dar uma olhada lá e assistir. Nenhum deles com legenda em português, né? Todos ou tem legenda em inglês e italiano, ou só em italiano, né? Como é o caso do que eu vou recomendar, porque ele é falado em inglês, então a única legenda disponível é em italiano. Que é o filme Ham on Rye, do diretor chamado Tyler Taormina. E Ramon Rye é tipo
um lanche de... O significado na tradução livre seria tipo um lanche de presunto no pão de centeio, assim, né? Que, enfim, é um nome bastante curioso, assim, né, pro filme. Que, na verdade, o filme é tipo um coming of age, assim, né? Tipo, ele vai reunir várias coisas que eu gosto muito, assim. Que é um dia na vida de um grupo de adolescentes, assim, tipo ali por volta dos 12 até os 16 anos, assim, que estão todos se arrumando para ir para algum evento social que a gente não entende direito o que é, mas a gente percebe que é muito importante para todos eles, assim, né? E o filme é isso, ele vai nesses fragmentos, né, de mostrar como cada um desses pequenos grupos de adolescentes está se arrumando para ir pro evento e estão na ansiedade, na empolgação pelo que vai acontecer. E é um filme muito lindo, assim, que eu tô obcecado. Quando ele acabou, eu já sabia que eu ia ter que rever ele um dia. Tipo, que ele é um filme com muita coisa a ser absorvida, assim. E um tipo de cinema muito, muito sincero, assim, sabe? Tipo, ele tem uma coisa muito afetuosa ali, muito, sabe, calorzinho no coração, assim. E ao mesmo tempo ele é um filme totalmente antinaturalista, né? Tipo, não fica claro em qual período histórico a trama se passa, porque a estética toda é meio anos 90, assim, inclusive tem uma cara meio de filmagem antiga, mas aparece um celular, e mas ao mesmo tempo outros momentos parecem que se passam nos anos 80, é bastante anacrônico. E a trama, se eu fosse resumir de alguma maneira, eu diria que é uma mistura de As Virgens Suicidas, o Oitava Série e A Lagosta, do Yorgos Lanthimos. É como se tivesse jogado esses três filmes dentro de um liquidificador, batido ali com algodão cor-de-rosa e virou o Raymond Rye, assim. E é um filme, assim, muito... Eu fiquei muito hipnotizado vendo, né? Tipo, ele vai se desenrolando de uma maneira muito assim, tem pouca linha narrativa, sabe? Tipo, você vai meio que pegando uma narrativa ali conforme as coisas vão acontecendo, assim, tipo... Mas chegando no momento do filme, o filme tem uma virada, assim, né? Em termos de narrativa e tom, que você fica meio em choque e o filme não vai te explicar o que é aquela mudança, né? Tipo, você vai pegando umas pistas conforme as próximas cenas vão acontecendo, assim. Mas o fato é que é um filme, é o tipo de filme que me impacta muito, assim, sabe? Tipo, que eu fico muito intrigado por ele enquanto eu assisto, assim. Ele tem escolhas estéticas e narrativas que são sempre interessantes, assim, né? Tipo, eu sempre fico instigado, tipo, para ver onde aquilo tudo vai dar, assim. E é tudo muito bonito, assim, tipo, um filme que tipo, te abraça, te acolhe. E, ao mesmo tempo, ele não te dá nada de graça, assim, né? Tipo, ele te deixa com um feeling pós-sessão, assim, sabe? Que você passa um bom tempo pensando no filme, né? Eu vi ele no começo do mês, assim, lá pelo dia 9 de agosto, acho que foi quando liberaram o filme na plataforma. E desde então eu não consigo parar de pensar nesse filme, assim, tipo, eu tô bem obcecado nele, tô torcendo muito pra que algum festival no Brasil traga, porque eu quero muito poder ver ele numa tela de cinema. E porque eu preciso rever ele o quanto antes e no Festival Scope não vai dar, né? A menos que algum crush aí queira me chamar pra assistir juntinho. Mas essa é a minha dica, primeira dica do mês, que é o Raymond Rye, que tá em cartaz no Festival Scope até o dia 31, se os ingressos não acabarem entre a gente gravar esse podcast e ir pro ar, mas eu duvido que aconteça. E também fica a dica também no festival como um todo, assim, né? Tipo, tem outros 10 filmes que você pode se interessar de ver do Festival de Locarno, que estão disponíveis de graça pelo Festival Scope. Então essa é a minha primeira dica. O Festival Scope é muito massa. Eu lembro que eu vi. Eu lembro que eu entrei nele por causa de Locarno também. Tem outro filme ano passado que era bem antinaturalista também, assim. Era uma coisa meio tipo. Um filme ultra burocrático, meio que sobre uma cidade lá do leste europeu, assim, com uma coisa meio tipo. O dia a dia dessa cidade, uma coisa bem sistemática e tal. E eu vi o Raymond Rye por causa da tua recomendação no Facebook. A coisa que eu mais gostei dele foi, tipo, os pequenos rituais que ele tem, assim. Tipo, a maneira que ele pega essa cultura norte-americana desses bailes e dessas coisas, assim. Ele coloca meio que, tipo, todo o processo de se vestir de tal roupa e de ir com tais amigos e de ir com tais passos. Eu acho muito massa isso, assim. Sim.
Acho que ele captura bem essa essência cultural Então, é isso, americana. tipo, ele é muito. É a mesma coisa que eu vi uma entrevista com o Sam Levinson nessa semana falando de Euforia, e ele fala sobre como a série não é realista, né, em termos do que acontece no seriado, assim, né? Tipo, acontecem umas coisas, tipo, absurdas ou exageradas, mas ele tem um realismo emocional, que embora as coisas que aconteçam não sejam realistas ou verossímeis, o sentimento dos personagens é uma coisa muito real que as pessoas conseguem se identificar, né? E eu acho que o Hamon Rai tem isso, tá ligado? Tipo, embora em estética e narrativa tudo seja meio. Não parece o mundo que a gente conhece, assim, né? Tudo meio fora de tom ali. Ao mesmo tempo, o sentimento desses personagens é muito identificável, assim, né? Você se vê muito neles, assim, tipo, nessa questão da ansiedade, dessa pressão social enfim, desses eventos, né, que a gente vai durante a adolescência, assim, né, que tem sempre essas festinhas, é sempre, tipo, uma ansiedade boa e ruim, um medo de rejeição, um medo de não se encaixar, não se entrosar com as outras pessoas, que eu acho que o filme capta muito bem o realismo desse sentimento, né? Uhum. Então, minha vez. Semana passada, o Zé Lucas falou sobre Mindhunter. E o que eu vou falar tem relação com Mindhunter, mas não é exatamente Mindhunter ainda, que eu estou vendo, é realmente muito boa. É sobre o ator, Jonathan Groff, que eu fui pesquisar sobre ele mais. Eu encontrei um vídeo dele cantando Anything Goes, meio que na Broadway, assim. Eu não sei se é na Broadway exatamente, mas tipo, uma apresentação meio que da Playbill, assim, que é aquele pessoal, a organização que lida com as peças da Broadway, assim. Aí vai, tipo, eles fazem meio que covers de certos musicais que eles gostam muito e tal. Então, ele fez um cover de Anything Goes e ele dançando e fazendo sapateado e, tipo, encarnando uma atriz específica que me deixou completamente abismado, assim. Aí vai, tipo, a minha coisinha favorita do mês é essa apresentação dele, que tem uns 8 minutos, assim. É bem massa e ele me atrai muito a isso. É isso. Simples, curto. Justo, justo. Gostei. Sou eu, né? Então, minha segunda recomendação é uma coisa cult, assim, também, que nem tem Henrique, mas que não tá disponível em nenhuma plataforma, infelizmente, que é o A Prisioneira, do Henri Georges Clouzot. Eu vi no MUBI, mas ele já saiu do MUBI, então assim, mas é um filme relativamente fácil acesso, porque já que o Clouzot é um diretor muito conhecido, né, então tem DVDs, tem outros streams, então não é um filme raro, assim, não é um Strobe da vida. Mas é basicamente o último filme dirigido pelo Clouseau, que, assim, entre cinéfilos é muito conhecido por basicamente ser o equivalente de Hitchcock, assim, tipo, que Hitchcock foi pro suspense meio americano, o Clouseau foi, assim, o predecessor do terror europeu, assim, foi o predecessor do giallo, do terror europeu em geral, A Prisioneira, principalmente como As Diabólicas e O Salário do Medo. Mas A Prisioneira eu fui assim completamente sem nenhuma expectativa, eu meio que me captei assim só pela sinopse. E assim, é um filme muito, muito interessante assim. Ele foi o primeiro e único filme filmado em cores do Clouseau. E o que eu achei muito interessante é que é um filme assim que principalmente considerando o período em que ele foi criado, né, que é a França na década de 60, uma coisa meio já na metade dos anos 60. Achei um filme assim muito vanguarda, sabe? Muito assim, uma coisa que, sei lá, Godard e Truffaut na época nunca pensariam em fazer, mesmo ele sendo assim a ponta assim da vanguarda. Que a sinopse do filme é basicamente um casal assim que vive um relacionamento aberto e o homem é um artista plástico e a mulher ela tá fazendo é jornalista e tá fazendo um ensaio sobre BDSM, mais especificamente submissão e por que as mulheres gostam de serem submissas, tipo, o que faz as mulheres gostarem de serem submissas a homens. E o casal vai pra exposição em que o cara tá expondo com as obras
E ela encontra o curador do museu, que é também amigo do namorado dela. E esses dois meio que entram numa relação de BDSM, de dominação, de voyeurismo. Ele é voyeurista e dominador, assim. Ele gosta de fotografar mulheres, assim, amarradas em corrente. É, tipo, uma coisa bem voyeurismo mesmo. E acho que, assim, não só por isso, né? Acho que o filme não, só por esse fato de mostrar, assim, na França dos anos 60, uma relação de dominação e submissão e de voyeurismo de uma maneira bastante sexual até. Ele não poupa, assim, certos detalhes. Como também é um filme, assim, formalmente muito experimental. Que Clouseau, no final da vida, já tava ficando meio catuco, assim, por assim dizer, meio senil. Que ele tava indo para um caminho muito diferente, assim, do que o cinema francês na época fazia. Ele tava já tava passado, assim, ele já tinha passado, tem um grande fracasso, que foi o Inferno, o filme Inferno, que foi um filme que nunca foi concluído. Teve até documentário, que era o filme lá com a Romy Schneider, que nunca conseguiu ser terminado, porque ele ultrapassou o orçamento, era um filme muito experimental na época que ele usou filtros nunca antes usados, tentou filmar em cores, como um filme em preto e branco, umas coisas muito loucas, assim, quando ele usava arte cinética, arte abstrata no meio do filme, ou seja, era um filme, assim, pra década de 50, era um filme muito experimental, assim, nunca foi concluído. E em cima desse tema, assim, de BDSM, dominação e submissão, nesse contexto assim bem conservador, ele também explora muito essa coisa formal mesmo, que ele meio que se passa nesse mundo assim da arte contemporânea, uma coisa meio blow-up assim do Antonioni, e tem umas sequências muito psicodélicas assim, tipo, tá lá um plano do nada, tem um flash de luz verde, ou tá lá pessoas conversando e do nada tem uma obra de arte cinética assim, que é umas ilustrações de óptica super bizarro, assim, tipo, tipo, por que ele colocou esse espelho, assim, que fica refletindo de maneira muito louca, assim, a cara da personagem, tipo, você conseguia ver que ele tava querendo não só, ele tava indo para um caminho muito mais de formalismo mesmo, de tentar explorar as possibilidades da imagem, o que na época, assim, ainda não era muito bem visto. E minha recomendação é basicamente para quem se interessa assim, né, pelos filmes do Clouseau, quem se interessa por cinema francês na época, assim, quiser fugir um pouco assim desse cânone de Truffaut e Godard e a galerinha da Nouvelle Vague, fez esse filme porque acho que é um filme não só assim, um dos filmes mais excitantes, assim, mais sexuais que eu vi no ano, assim, tem uma cena assim que eu ficava literalmente Dura. com um pouco de calor, assim, sabe? Porque é um tesão, assim, que ele consegue transmitir de uma maneira muito simples, assim, sem mostrar, assim, nem o ato sexual, assim, é uma coisa muito... A potência, assim, do olhar dos atores, o ator que faz o dominador é muito... Me atrai muito por ele, sério, eu queria... Comecei até a pesquisar no Letterboxd os filmes que ele fez, porque ele tem muito essa presença, assim, de dominador, assim, aquele olhar gelado, assim, aquele olhar penetrante, que ele só fala, tire sua roupa agora, tipo, se ele pedisse pra pra ficar, me acorrentar, assim, eu ia fazer com muito prazer, assim, sem bobear, assim, excitar. E fora que, assim, é um filme formalmente também muito interessante, muito... Tava anos-luz, assim, do que era feito na época, e que eu acho que continua sendo muito pouco reconhecido, assim. Então, minha segunda dica vai pra Prisioneira, do Henri Georges Clouzot. Menina, eu tô aqui em depressão que deixei esse filme passar. Eu queria. O Clouzot é um diretor que eu tô sempre perdendo a chance, né, de ver. Uns meses atrás teve uma retrospectiva dele no Instituto Moreira Salles, aqui em São Paulo. Não consegui em nenhum dia. Aí o MUBI colocou 3 filmes dele em cartaz. Também acabei perdendo os 3. E agora que você descreveu esse filme, eu tô assim, já favoritando no Letterboxd sem nem ter visto. E muito triste que eu perdi. Vou ter que ir atrás de encontrar em DVD.
E é um filme, assim, que até os próprios fãs do Clouseau não gostam do filme. Tipo, você vê que está lá no Letterboxd, tipo, tem um monte de avaliação baixa, falando que o filme é confuso, que o filme não tem lógica, que o filme vai pra canto nenhum, que é tipo, ele realmente, tipo, ele pega esse fio de narrativa, que é uma relação de dominação de duas pessoas e vai explorando assim. Tem umas coisas tipo psicanálise, tem uma coisa de subconsciente. Aí ele explora, ele vai um pouco além assim disso aí, dessa visão que eu acho que seria muito fácil de explorar a dominação, esse negócio, esse relação de BDSM como uma coisa negativa ou muito binária. De o homem ser o dominador e a mulher ser a submissa que, assim, voluntariamente se submete a ele e não tem nenhum desenvolvimento além disso. Tipo, é muito interessante o modo como ele trata isso, que era uma visão que eu acho que na época não era muito feita, assim, pelos diretores, até os meus diretores, assim, mais vanguarda, top de linha, assim, acho que é um olhar muito sensível para essas relações de poder no sexo e entre um casal que, sei lá, acho que só 10 anos depois alguém conseguiria fazer com a mesma potência que eu achei que ele conseguiu agora. Bom, a minha segunda dica do mês, e eu tô indo assim do cult pro popular agora, né? Que é uma crítica. É uma crítica, não, é uma dica, enfim, literalmente do pop. Que, pra quem não sabe, o GNT esse mês começou a segunda temporada do seriado Autênticas, né? Que é um reality que na primeira temporada eles acompanhavam cantoras ali meio dessa cena do sertanejo, né? Tipo Maiara Maraíza, mas a Paula Fernandes estava lá também, enfim, tipo, acompanhava acho que umas 8 cantoras mais desse público sertanejo e gospel, acredito que seja o que a Paula Fernandes. Não, a Paula Fernandes é do sertanejo também, né? Enfim, É. acompanhava esse grupo de mulheres e era tipo meio reality na pegada do Mulheres Ricas, assim. Só que um pouco mais sério, né? E não tão debochado, né? Como Mulheres Ricas era, mas aquela estrutura, né? Tipo, acompanhava elas nos shows, na visita pra família, essa coisa assim. E agora, na segunda temporada, elas estão acompanhando a Pablo Vittar, a Luísa Sonza, a Lesha e a Lelê, que é ex-membro do Dream Team do Passinho, né? Que agora tá seguindo carreira solo. E eu acabei indo atrás de ver porque, né, eu acompanho, principalmente no YouTube, o canal no YouTube do GNT. E vi, assim, né, alguns vídeos promocionais que estavam fazendo com elas, né? Achei interessante e resolvi conferir. Menina, eu tô muito apaixonado por todas as mulheres, assim. No segundo episódio, assim, principalmente, que é um episódio focado na família delas, né? Que cada uma vai visitar a sua família. Eu chorei o episódio inteiro, assim, porque todas elas têm histórias de vida, tipo, muito lindas, assim, tipo, eu fiquei muito tocada, principalmente porque todas têm núcleos familiares que são formados exclusivamente por mulheres, né? Tipo, todas elas foram criadas por mulheres, assim, né? Todas de origens humildes e sempre com mães, avós, madrinhas, que são as pessoas que criaram elas, né? E é um lance que eu acabei me identificando muito, assim, né? Porque eu também fui criado por mulheres, né? Meus pais nunca foram casados, mas enfim, não moram juntos desde que eu era criança. E uma tia cuidava de mim enquanto minha mãe trabalhava fora, e eu tinha uma madrinha. E a família da minha mãe é praticamente só mulheres, né? Eu tinha, tipo, 5 tias contra 2 tios, sendo que um dos tios tinha a mesma idade dos meus primos, né? Então era mais primo do que tio. Então eu sempre tive esse núcleo familiar meio Almodóvar, assim, né? Que as minhas lembranças de infância sempre são essas mulheres reunidas na cozinha e fazendo trabalhos domésticos juntas, assim, né? E então, tipo, eu achei muito bonito, né, ver como essas relações influenciaram o trabalho que elas fazem hoje, assim, sabe? Que às vezes a gente acaba associando muito um lance de feminismo como algo que se aprende na teoria, né, quando você vai para a escola e quando você enfim, vai para uma faculdade que te ensina isso, ou algum grupo de Facebook que te ensina isso. E no caso de todas elas, eu senti muito uma pegada de que foi uma coisa que elas aprenderam em casa, sabe? Foi, tipo, vendo a batalha dessas mulheres, das famílias delas, que elas, enfim, conseguiram isso que elas imprimem no trabalho, né? Claro que, obviamente, depois elas foram conhecer
o feminismo de uma maneira mais sólida, né? Mas eu acho que teve um lance muito de uma influência, assim, no trabalho que elas fazem, assim, né? E porque todas elas se importam tanto com essas questões enfim, de direitos da mulher e de assumir uma identidade sexual que não tenha vergonha, de sentir prazer. Enfim, é um seriado, assim, simples, né? Todos os episódios têm meia hora. Por enquanto, essa semana saiu o terceiro, né? E, quer dizer, semana passada, né? Agora que vocês estão ouvindo na segunda-feira, semana passada saiu o terceiro episódio. E é isso, são episódios de meia hora, assim. Pra quem não tem acesso ao GNT, eles colocam boa parte do episódio no canal no YouTube, assim, né? Pelo que eu percebi, tipo, cerca de 12 minutos de cada episódio tem ido pro YouTube, então dá pra conferir lá também. E é isso, assim, tipo, acho que pra quem gosta delas e até pra quem não gosta, né? Tipo, a Luísa Sonza, por exemplo, é uma pessoa que eu percebo que na internet recebe muito hate, assim, de uma maneira bastante gratuita até, né? Que associam muito ela a alguém que casou com o Whindersson pra ter sucesso. E embora ela já, enfim, já tivesse no corre muito antes de conhecer ele, e ele conheceu, ele foi atrás dela por seguir ela no canal do YouTube, né? Então, foi, enfim, não foi nenhuma coisa deliberada da parte dela, mas isso não vem ao caso. Mas enfim, eu recomendo porque é uma série gostosinha de ver, assim, né? Tipo, e dá pra conhecer um pouco melhor o trabalho delas, pra quem gosta, pra quem não gosta. E é isso, assim. É um- eu tô me apaixonando cada vez mais por elas. Acho que todos os episódios eu fiquei bastante emocionado com alguma coisa que aconteceu. E acho que vale a pena, assim, deixar essa dica. Porque eu não vi, por enquanto, eu não vi ninguém comentando, assim, em redes sociais sobre esse programa. Repete o nome e onde encontra, só pra firmar. O nome do seriado é Autênticas e tá em exibição no GNT. Se eu não me engano, sai episódio novo toda quarta-feira, à noite. Mas Massa. talvez seja na quinta, mas eu acredito que é na quarta-feira. Como eu tô vendo pelo GNT Play, né? Eu não tenho certeza do horário que é exibido na televisão, mas enfim, né? Como a TV a cabo tem várias reprises também. Então dá pra dar um Google aí e conferir. Massa. Como é. O curta que eu vou recomendar, ele está disponível no Porta Curtas. Ele é dirigido pela Isabel Pennoni e pela Valentina Homem. Ele é um curta de Pernambuco. Ele é um curta documentário, só que alguns talvez encarem como híbrido assim, mas tipo, ele é um curta sobre essa mulher, Abigail, e a história dela e como essa história dela reflete uma própria cultura brasileira, assim, especialmente sobre tipo uma questão colonizadora e uma questão indígena e uma questão afro dentro da realidade brasileira, assim. O que eu gosto muito do curta é que ele, tipo, o jeito que ele é feito é que a câmera meio que vai atravessando essa casa que é de Abigail, dessa personagem principal, e enquanto atravessa a casa é meio como se ela atravessasse também meio que a história, assim. Ele tem uma coisa muito de uma fantasmagoria das vidas que já estiveram por ali, de as culturas que já passaram por ali, e como elas passaram pela própria vida da Abigail em si. Então, tipo, a casa vira esse personagem que é também o próprio tempo, assim, que vai indo e voltando, e tudo se faz meio que por um fluxo, assim, é tipo, é uma coisa muito atmosférica, tem uma até de terror às vezes, assim, e ele trata essa personagem elas tratam essa personagem com uma forma muito respeitosa, eu diria, mas autocrítica também, porque vê como, eu não sei, eu não vou dizer exatamente o que ela fez assim, mas tipo, ela tem umas certas culpas sobre determinadas coisas que aconteceram com grupos indígenas, assim. Então, é, tipo, o jeito que o filme lida com isso, o filme usa a imagem de arquivo e como ele emprega isso enquanto ele está progredindo por essa história, por esse espaço da casa, eu achei muito delicado e muito foda, assim. Aí vai por isso, vão lá ver. Ele tem 16 minutos, ele tá no Porta Curtas, Abigail. Eu gosto bastante desse curta também, né? Eu já tinha visto uns anos atrás, quando passou em alguns festivais. Inclusive, teve um evento do Festival da Kinofórum na minha faculdade, né? E eu fiz parte da equipe e, tipo, ele sempre convida... O Festival de Curtas da Kinofórum sempre convida os alunos da própria faculdade para fazer uma curadoria, né? Aí seleciona uma equipe de 4 alunos que vão escolher quais filmes do festival vão ser exibidos nas suas respectivas faculdades.
E o Abigail foi inclusive um dos curtas que a gente selecionou para ser exibido lá na UFSCar. E realmente é muito bom, assim, é um curta muito, de novo, muito hipnótico, que te deixa, ele vai te envolvendo, assim, com a narrativa que ele vai construindo. É, tipo, muito bom mesmo. Então, agora é hora de falar de Lana Del Rey, tá? Porque Lana Del Rey lançou um clipe duplo com duas músicas, que é o Fuck It I Love You e o The Greatest. E assim, eu vou amarrar aqui pra falar mais da nova era de Lana Del Rey do que especificamente esses dois clipes, dessas duas músicas, porque eu prometi a mim mesmo que eu ia colocar o novo álbum de Lana Del Rey no meu favorito do mês, mas não deu tempo, né? O álbum ainda vai lançar semana que vem. Então vou falar apenas do que eu consegui ouvir dela esse mês ainda. E assim, eu acho que vai ser um dos melhores, se não o melhor álbum dela. Porque eu acho que Lana Del Rey, desde o início da carreira, era sempre uma cantora que estava sempre muito marcada em uma sonoridade muito específica, assim, que era aquela coisa meio uma mistura de pop com uma referência dos anos 50, anos 60, tudo mergulhado assim naquele instrumental bem indie com sintetizadores e música orquestral e muito eco, muito reverb e a voz dela bem sorumbática, assim, que é quase um meme por si só, assim, a voz de Lana Del Rey é uma coisa bem sonolenta, letárgica. E recentemente ela tá meio que passando por uma mudança de ares, assim. Acho que no álbum passado, Lust for Life, ela já tava meio que flertando com uma sonoridade mais jovial, assim, uma coisa mais alegre, mais acústica, assim, ela já tava diminuindo, assim, nessa sonoridade mais pesada dos álbuns passados, né, The Born to Die, do Ultraviolence. E agora, acho que, principalmente por causa da produção do Jack Antonoff, a sonoridade, assim, do álbum tá muito mais. Sim, continua a Lana Del Rey. Assim, você reconhece claramente, assim, que é uma música da Lana Del Rey. Mas tem uma coisa diferente, assim, na sonoridade, assim. Ela meio que filtrou tudo que já tava meio datado no estilo dela. Que era aquela coisa meio bem sonolenta, pesada, depressiva, ela falando sobre sugar daddy, se tomar Coca-Cola na praia em Califórnia e andando de carro e essas coisas bem que o Tumblr ama. E tá indo pra uma veia assim que eu tô achando que vai ser uma renovação bem-vinda, assim. Ela não tá pelo assim, do material que ela lançou até o momento, é claro assim que ela ainda não abandonou essa pegada meio vintage que é meio que a marca registrada dela, né? Tanto que o nome do álbum é Norman Funk Rockwell, em homenagem ao músico, né? Como na capa do álbum tem, sei lá, o neto do Jack Nicholson tá na capa do álbum, e, ou seja, ela ainda mantém todo esse referencial dos anos 60, dos anos 70, da música hip, da música do rock dos anos 70, tem uma coisa meio com a sonoridade pop, mas ao mesmo tempo que tem as músicas que ela tá lançando recentemente, né, o Venice Beach, o Mariners Apartment Complex e essas outras músicas que ela tá lançando, tá assim numa produção que eu acho que tá muito mais clean, muito mais bem feita, uma coisa muito um pop elegante assim, que eu acho que é a marca do Jack Antonoff, né, pelos trabalhos que ele fez com a Lorde, com a Taylor Swift, meio que já é a marca dele, a construção desses álbuns que são inegavelmente pops, assim, você é um pop feito para vender e para apelar ao público, ao mesmo tempo que é uma sonoridade muito mais refinada, assim, quase um... Tanto que meio que se criou esse subgênero, né, que é o pop perfection, que é como se fosse o refinamento desse pop clássico. Então, assim, eu tô com as expectativas pra esse novo álbum e espero, assim, muitas coisas boas vindo da diva Lana Del Rey. O álbum que eu mais curto dela é o Ultraviolence.
Sim, Porque eu sinto nele, não sei, tipo, eu sinto nele uma consistência tão forte, assim, um sentimento tão forte também, porque eu não curto tanto o Born to Die, porque ele tem uns hits lá e tal, mas tem umas músicas que eu fico tão foda-se, sabe? Eu, tipo, eu escuto assim, tá, ouvi uma vez e não preciso ouvir nunca mais essa música. Enquanto quando eu coloco o Travalence, eu vou, tipo, pelo menos umas 7, 8 músicas sem parar, assim, tranquilo. sim. Especialmente a primeira metade do álbum, eu acho, tipo, absurdo, assim. Sim, e eu acho que o Ultrafalante meio que é a combinação meio desse estilo antigo, né? Que é tipo uma sonoridade, que acho que comparando o Ultrafalance com as músicas mais recentes, você consegue ver que o Ultrafalance é uma sonoridade muito mais pesada, densa. É uma coisa, acho que é o ápice dessa era depressiva da Lana Del Rey, tá no Ultrafalance, então ela consegue refinar. E agora acho que ela tá chegando no ápice desse estilo mais jovial dela, de certa forma. Ele tem aquela guitarra maravilhosa em Ultraviolence, nossa senhora, é muito bom. Porque você tá ligado, né, que tipo, ela terminou o álbum, aí ela entrou em contato com um guitarrista específico e ela falou, coloca a guitarra onde você achar que deve. Aí ela mandou. Aí ele fez os riffzinhos pra Brooklyn Baby e pra coisa assim, aí eu fico, amei muito. Eu não gosto de Lana Del Rey, né? Tipo, o único álbum dela que eu gosto é o Lush for Life, justamente porque eu acho que é mais The Weeknd do que ela, assim, tipo, E a parece um. mais teen também, né? Eu sinto que eu tenho uma pegada de interesse mais teen também, assim. Acho que faz sentido mesmo. É que eu sempre achei ela meio blasé demais pro meu gosto, assim, sabe? Eu acho uma música meio sem Sim, sentimento, porque tinha tudo pra eu gostar, né? Que ela fala muito sobre daddies e sair com caras mais velhos. Então tinha tudo pra eu ser o tipo de gay que ouve Lana Del Rey, mas nunca me pegou muito, assim. Mas Lust for Life foi um que não ele inteiro, mas boa parte das músicas eu gosto bastante. uhum. E Então, também porque Lust for Life ela ficou mais. Não só tem tal, mas eu acho que ela literalmente mais alegre, assim, porque ela perdeu essa sim, coisa blasé que ela tinha antes e tal. ela não E eu quer acho mais que. estar morta. Ela sorri, né? É, Ela sorri, o que já é um milagre. Sim, sim. Aí vai, eu acho que nesse vai ser mais isso ainda, assim. Eu não sei, sim. talvez você curta esse Isso mais, me deixa, Henrique. isso me Até deixa, porque o Jack Antonoff, né? sim. Então, eu tô semi-empolgado. Não vou dizer que tô hypado, mas é a primeira vez que eu fico curioso, assim, por um lançamento dela, pra ver o que vai ser. Bom, continuando então no terreno do. Não, na verdade, continuando não, né? Voltando ao terreno do cinema. Minha próxima dica é o lançamento da Zeta Filmes, que estreou em São Paulo 2 semanas atrás e acho que em outras cidades também, né? Mas, enfim, como é Zeta Filmes, eles têm uma tendência de distribuir os filmes com algumas semanas de atraso entre as cidades, então. Ou não distribuir, igual para Marcel. Mas enfim, mas deixa a esperança que o filme circule um pouco mais, né? Que eu espero que ele circule. Que é o 14, que é o filme do Dan Sellich, acho que você fala, pronuncia o sobrenome dele. Que é um diretor já bastante, assim, ele já é velho, né? Ele não é um jovem cineasta, mas que tem poucos filmes no currículo, assim, né? Eu acredito que, não sei se é por escolha, por uma dificuldade de financiamento, mas, enfim, o fato é que só tem 5 créditos no Letterboxd dele. E o primeiro é de 86. Então, assim, ele faz filmes com bastante espaço de tempo, né? O anterior dele foi de 2012, que chama O Ato Indizível, que eu já tinha visto no Festival Indie, né? Que é o festival da mesma produtora que cuida da Zeta Filmes. Então, é um filme que eu tinha gostado bastante, assim, que ele lida com uma relação incestuosa, né, de uma garota que é apaixonada pelo irmão, de uma maneira que eu achei muito delicada, assim, sabe? É como se o filme sempre estivesse evitando a polêmica do assunto, assim. E, enfim, eu vi que ia lançar esse filme novo dele, fui assistir sem saber nada da história, assim. E acabei me surpreendendo muito positivamente, assim, né? Que todo mundo me vê criticando tanto o realismo e naturalismo. E o meu problema com realismo e naturalismo é que eu sinto que ele é usado tão à exaustão, assim, quando se querem falar de filmes sérios e filmes dramáticos, que eu acho que você acaba saturando a estética e vira um pastiche do que ela deveria ser, sabe? E acaba ficando até um pouco genérico, assim, né? Tipo, como a maioria dos lançamentos que a gente vê no ano são filmes realistas, naturalistas, eles acabam soando mesmo como o mesmo filme, assim, e acaba que se dilui as especificidades, porque o que se ressalta
é o que todos eles têm em comum, assim. E o 14 é um caso de um filme naturalista que, pra mim, se manteve muito particular, assim. Basicamente, o filme é um filme, assim, de uma estética bastante simples, né? Ele é muito centrado nos diálogos, todas as cenas são baseadas em diálogos, e sempre naquele esquema câmera parada, enquadrando todos os personagens enquanto eles conversam, assim, que é algo que o cinema brasileiro usa muito. Mas aqui ele faz com um senso de ritmo muito bom, assim, sabe? A direção de atores dele é muito no ponto certo, assim, para que, mesmo com a câmera parada, nesse enquadramento meio tablô, assim, meio de teatro, tem uma dinâmica na cena que dá uma agilidade, assim, né? Que dá um ritmo para aquela conversa. E ao mesmo tempo não é algo que soe antinaturalista, assim, né? Parece muito real, assim, tem uma, para quem curte o Mumblecore, tem uma certa pegada do Mumblecore assim no cinema que ele faz. E, enfim, o filme é basicamente a amizade entre essas duas amigas, que é a Mara e Joe, que acredito que elas devem estar ali perto dos 30 anos. E elas são amigas desde a infância, né? Elas se conheceram no colégio, antes do ensino médio, tipo ali no final do fundamental. E mantiveram essa amizade, né, até a vida adulta, mas ao mesmo tempo é uma amizade que a gente percebe que tem uns conflitos mal resolvidos ali, sabe? Tem uma coisa. É a mesma coisa que tinha no seriado Girls, assim, né? Que são esse grupo de pessoas que foram muito amigas no momento da vida, mantiveram essa amizade, enfim, por conveniência, mas que são pessoas que não deveriam ser amigas, assim, né? Que é uma relação bastante desigual e uma tá sempre um pouco frustrada com a outra e um pouco de inveja, enfim, um pouco de não saber como lidar, assim, que eu achei muito verdadeiro, né? Fiquei bastante emocionado vendo o filme. E ao mesmo tempo é um filme muito engraçado, tipo, sério, fazia tempo que eu não ria tanto no cinema, assim, tipo, inclusive eu levei um date e ele não ria tanto, fiquei um pouco preocupado dele estar odiando o filme. Mas acabou que ele gostou. Mas assim, eu ri de verdade, assim, tipo, os diálogos são muito divertidos. E é um bom exemplo de como faz um filme sobre depressão que não vai muito, não, na verdade, não vai nem um pouco pro melodrama, mas ao mesmo tempo existe ali um respeito com o tema sutil que você tá abordando, assim, sabe? Que a gente percebe que uma dessas amigas ela sofre, né, com transtornos depressivos, assim, mas o filme nunca transforma isso em espetáculo, assim, né? A maioria das partes que existe algum tipo de surto da parte dela, a gente não vê em cena, né? A gente só ouve os personagens comentando, assim. E é isso, assim, pra quem gosta dessa pegada meio girls, assim, de histórias sobre amizades e relações humanas e o modo como a expectativa e a projeção que a gente faz no outro é algo difícil de lidar. É um filme muito bom nesse sentido. E formalmente ele é muito interessante também, porque ele tem essa estética minimalista, né, desse naturalismo da câmera estável e os atores conversando na frente da câmera, mas ao mesmo tempo na montagem ele tem umas coisas interessantes assim, né, que o filme dá grandes pulos de tempo de uma cena para outra num corte seco assim, sem nenhuma preparação assim, tipo, a gente percebe, às vezes a gente percebe que passou muito tempo só na metade do diálogo que a gente, enfim, acabou de rolar uma cena, corta pra segunda, a gente acha que tá mais ou menos ali na mesma linha temporal, de ser o dia seguinte, ou um tempo depois, mas aí no meio do diálogo a gente percebe que uma delas já trocou de namorado, sabe? Então, tipo, o filme tem essas brincadeiras, assim, na montagem que eu gostei muito também. Enfim, é um filme que eu acho que merece ser visto, assim, mas claramente não vai ter muita divulgação, porque é a Zeta Filmes, né? Eles são uma produtora bastante independente. Então depende muito assim do boca a boca, né, para os filmes serem vistos. E esse é um filme que eu acho que merece o que você pague seu ingresso e vai ver no cinema. Sim, eu tava muito interessado em ver esse filme, principalmente porque eu tinha visto, acho que dois filmes dele. Eu tinha visto O Ato Indizível e eu tinha visto outro no MUBI que passou muito tempo atrás, que era O The Chips at the Sea? Auto-Chip CDC, que é muito bom filme, que é basicamente um professor de teologia que volta pra casa depois de anos, depois de ter sido expulso de uma coisa meio que um culto religioso. Tipo, uma história super interessante, assim, e o próprio Admissível eu gostei muito também, que acho que, como tu falasse, é um diretor, assim, que usa o naturalismo, mas não como uma espécie de muleta pra meio que validar, assim, um olhar bastante, um olhar meio impessoal, ou
inexpressivo, assim, acho que ele usa o naturalismo como uma força para potencializar o estilo dele, que eu acho muito interessante, assim. Aí eu tava muito interessado em ver o Fortinho, mas até agora realmente tá só no eixo sudeste, eu acho. Ainda não chegou em Recife, Então, aqui em São Paulo infelizmente. ele teve um lançamento muito pequeno mesmo para São Paulo, né? Na primeira semana em cartaz, eu acredito que ele ficou em cartaz só no Cine Belas Artes, com 2 sessões diárias, e agora na segunda semana expandiu para o Circuito SP Cine, né? Então ganhou uma sala a mais. E, tipo, mesmo pra Zeta é um lançamento muito modesto, assim, né? Porque a Zeta geralmente lança Cine Belas Artes, Instituto Moreira Salles, de vez em quando o Cine Sesc. Mas esse foi, tipo, até para os padrões das Zetas, um lançamento, tipo, muito singelo, assim, né? Então eu acredito que ele vai demorar um pouquinho mais para começar a circular. Até porque agosto é um mês que tá muito disputado, assim, né? No território dos filmes cults. Porque não só tá lançando filmes muito aguardados, como o do Tarantino e o do Kleber, mas são filmes muito aguardados e muito longos, assim, né? Que ocupam muito tempo de uma sala. Então, tipo, um filme do Tarantino exibido numa sala, 3 sessões dele já pegou um dia inteiro de sessões, assim. Então, acho que vai demorar um pouquinho pra ele circular, mas espero que role dele chegar até vocês. Tem um canal que é chamado Philosophy Tube, que ele tem vídeos semelhantes aos da Contrapontos assim, e ele lida com. Só que ele lida. É interessante porque ele lida a partir de um ponto de vista de um homem cis, branco, hétero, e que busca meio que uma desconstrução, assim. Tipo, o vídeo dele recente que eu achei fodão, eu tô tentando lembrar se eu vi ele esse mês, mas enfim, é o que eu vou recomendar, que é sobre homens que passam por relacionamento abusivo. E, tipo, como eles preferem não falar sobre isso, e como é interessante perceber a maneira que essas masculinidades que foram, como posso dizer, que foram moldadas para não lidar com seus sentimentos e para reprimir as coisas, como eles lidam com o fato de terem passado por uma relação abusiva, assim. E ele fala meio que da experiência dele, é uma coisa bem pessoal, assim, que ocorre, e é muito interessante como ele consegue pensar essas masculinidades a um nível social e pensar o próprio relacionamento abusivo em si. No caso desse vídeo específico, ele usa uma peça do Sartre, e ele fica zoando o Sartre também um tempo, como todo mundo zoa Sartre. Só que ele pega uma peça do Sartre, que é a peça que termina com a frase "o inferno são os outros", assim, para meio que relacionar sobre relações abusivas, e essa peça que fala sobre 3 pessoas que morrem e são sentenciadas ao inferno, mas o inferno delas é que cada uma vai infernizar a vida um do outro e fazer o outro se sentir o mais mal possível, assim. É bem interessante como ele desenvolve todos esses temas no vídeo. E ele tem vários outros temas. Ele lida geralmente com fascismo, com aquecimento global, com questões de gênero também, enfim. Philosophy Tube, vão atrás, ele tem alguns vídeos legendados. E teve um enorme também de 40 minutos que foi sobre trabalhos sexuais. Então é bem foda, assim. E ele é ótimo porque ele é formado em filosofia, então ele sempre passa várias referências de filósofos, de pesquisadores, ele passa muito bem ele embasa muito bem os argumentos que ele apresenta. E o último vídeo que ele lançou hoje, eu acho, se não me engano, foi sobre a depressão causada pelas mudanças climáticas, né? Como É, tá nascendo na contemporaneidade desse estado, que é o luto pelo planeta, né? O luto ambiental, que são pessoas que sofrem de ansiedade e depressão por saberem que o planeta está se deteriorando, né? Amabela, meu Deus. A Amabela. Como é? E tem também uma coisa que é. Meu Deus, o que eu ia falar? Peraí. Sim, ele tem uma palestra também, que é uma palestra que eu acho incrível, assim, que tá tipo no canal do YouTube dele. Ela é muito antiga, tem uns 2 anos, assim, mas é uma palestra que ele fala sobre sistemas de inteligência artificial e como eles também são tendenciosos, porque eles foram programados por pessoas que têm tendências e têm seus preconceitos e têm suas maneiras de lidar com as coisas. E, tipo, ele dá tantos exemplos de coisas que são, tipo, se você desenvolve um sistema de segurança que vai alertar a polícia sobre tal coisa, aí em bairros negros ele age de uma forma diferente do que ele agiria em um bairro branco, tá, né? E, tipo, ele vai mostrando como não existe
essa falta de lado que teoricamente a galera pensa que sistemas de inteligência artificial tem. É bem foda. Sim. Ainda nesse tema, sobre esse tema específico que você levantou agora, nos Estados Unidos teve um movimento que começou esse mês que um grupo de YouTubers que são LGBTs se reuniram para processar o YouTube, né? Porque os algoritmos da plataforma são LGBT-fóbicos, assim, né? Se você fala a palavra queer num vídeo, ele é automaticamente desmonetizado, enfim, e vários assuntos sobre Uhum. sexualidade que esses criadores de conteúdo fazem são automáticos. Na hora que eles colocam o vídeo no ar, eles já perdem qualquer oportunidade de fazer dinheiro com eles por causa dos temas que estão sendo tratados, assim, né? Enquanto vídeos sobre Uhum. supremacia branca, terra plana, enfim, Nando Moura e todas essas coisas, não são desmonetizados com tanta facilidade, né? Geralmente são canais que, enfim, passam bastante tempo despercebidos, assim, né? Enquanto os de temática LGBT é automático, assim, né? Que o algoritmo reconhece como discurso de ódio ou algo que não deveria estar na plataforma. Então teve esse movimento dos YouTubers se juntando, né, para processar o YouTube, porque, enfim, né, eles são criadores de conteúdos que estão recebendo um tratamento diferente da maioria, sem cometer nenhum crime. E também teve um vídeo da Rosa Luz, que é uma travesti do Distrito Federal, né, que é youtuber, quer dizer, ela mora em São Paulo agora, mas enfim, ela é originalmente de lá. E ela fez um vídeo muito massa, que inclusive tem uma forma estrutural bastante interessante, assim, que ela coloca justamente isso em questão, assim, né? Ela fala sobre como a inteligência artificial funciona, como a inteligência artificial reproduz problemas políticos sociais, e no final do vídeo, quando ela sugere uma solução, ela fala que é isso, né? Que faltam minorias trabalhando também na criação desses algoritmos, né? E dessas inteligências artificiais. Então, tipo, se tem um negro que já sofreu racismo, uma pessoa LGBT nas equipes que fazem esses programas, a tendência de que eles reproduzam esses problemas já diminui bastante, né? Pronto, sou eu. Então, gente, então, minha próxima recomendação é uma vibe agora jovem adulto, porque, resumidamente, assim, contando uma pequena história, eu fui mês passado para um casamento da minha amiga e no final da festa eu peguei uma plantinha que era destinada apenas para as mulheres da festa, o que não tem lógica, eu achei estranho, mas eu roubei da menina e trouxe para casa uma suculenta. Você quer Radfem? Você quer Quebrou o Radfem? gênero. E assim, inicialmente eu trouxe pra casa porque achei bonitinha a planta. Tipo, ai, que bonitinha, né? Vou colocar como decoração. E assim, já faz um mês e eu tô completamente investida nessa carreira de cuidar de plantas. Eu já comprei mais duas plantas na Serasa, daqui de Recife. E assim, eu acho que minha filha estava ansiosa e complicada e antigamente eu fazia yoga para me acalmar, só que atualmente eu não tenho nem tempo para fazer yoga, nem vontade de voltar para fazer yoga, ou seja, eu precisava achar um novo meio terapêutico para me acalmar e ocupar meu tempo. E eu descobri que assim, cuidar de plantas é uma terapia que eu precisava ter na minha vida. Se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa que precisa de um hobby para ocupar seu tempo e se sentir um pouco mais responsável, esse fato assim de estou cuidando de alguma coisa, ter essa sensação boa de estou ocupando minha vida, cuidando de algum ser vivo. Assim, a melhor opção, acho, para você, assim, uma coisa barata, uma coisa fácil, uma coisa prática, é compre uma planta, sério. Eu passo todos os meus dias, pelo menos meia hora de todos os meus dias, aguando minhas plantas, olhando minhas plantas, vendo se tá nascendo flor. Então, eu tenho duas plantas que já estão florescendo, eu estou me sentindo muito, assim, mãe de plantas. E, assim, aí você pesquisa, tipo, na internet, no BuzzFeed, tem, tipo, eu não, realmente não sei nada de cuidar de plantas, eu não sei aguar plantas direito, eu aguo em um dia e esqueço, e 2 dias depois eu falto aguar, mas assim, você faz uma pesquisa e meio que descobre aquelas plantas que se você deixar de aguar por um mês, elas ainda continuam vivas e perfeitas, ou seja, se você não tem manejo
pra cuidar de plantas, compra um cacto, compra, sei lá, uma suculenta, compra uma babosa, uma orelha de elefante, que são, assim, plantas que duram muito tempo. E mesmo assim, eu acho que é sempre bom, assim, procurar essas coisas diferentinhas pra fazer, pra ocupar seu tempo, pra acalmar sua ansiedade, que, assim, nesse mundo, nessa sociedade de hoje, né, acho que a gente tem que pensar cada vez mais em meios de não enlouquecermos, né? Nesse meio assim de governo Bolsonaro, desmatamento da Amazônia, fim do mundo que conhecemos. Acho que a gente tem que pensar assim em modos de não enlouquecer completamente, né? Então, minha recomendação no momento é compre plantas, é maravilhoso. Gaste seu dinheirinho com para decorar sua casa com algumas plantinhas, porque sinceramente assim, eu já tô me sentindo o próprio estereótipo do millennial rico que compra suculentas e espadas de São Jorge pra decorar o flat, porque, sério, tô já ficando viciado, já vai ter uma samambaia no meu quarto, porque tô entrando na pira de comprar planta pra cuidar, então minha recomendação é essa, compre plantas, é maravilhoso. É engraçado que eu sempre cresci em casa que tem muita planta, né? Essa tia que cuidava de mim e que mora comigo até hoje, quer dizer, mora com a minha família até hoje, ela sempre foi louca das plantas, assim, né? Então eu sempre cresci em casa, tipo, abarrotada de plantas, assim. E eu acho muito engraçado, tipo, que voltou a ser um hype, assim, né? Voltou a ser algo legal ter plantas em casa, assim. Porque, enfim, pra mim sempre foi, tipo, uma coisa do dia a dia, assim, sabe? Tipo, uma coisa que tinha, sabe? Que você até pensa, tipo, sei lá, deve ter na casa de todo mundo, assim. E tomando aqui, tá tendo esse movimento dos jovens resgatando a cultura das plantas. É, minha próxima dica do mês é uma que tá bem fresquinha, que saiu nessa última sexta-feira. E é o novo álbum da multi-instrumentista Taylor Swift. Eu não acredito, não. Uma A das maiores. multi-instrumentista, musicista, compositora, poeta. Uma, da, Você ouviu todo sua cachorra. uma das maiores. Eu ouvi agora, enquanto a gente gravava. Terminei de ouvir o que faltava. O, Caralho. eh, enfim, né? Uma das maiores compositoras da sua geração. Reconhecida, inclusive, por várias associações. Uma compositora que já teve o seu trabalho comparado por acadêmicas ao trabalho da Sylvia Plath, né? Então, não é qualquer coisa, não é qualquer uma. E que acaba de lançar o seu mais novo disco, Lover, que já se encontra em todas as plataformas digitais e, enfim, é um disco que eu confesso que quando saiu o primeiro single Me, eu fiquei preocupado que fosse ser ruim, mas a partir do segundo single eu comecei, achei que foi num crescente, assim, né, onde eu fui gostando cada vez mais de cada lançamento. E o disco, enfim, superou expectativas, assim, ele tá muito gostosinho, é um disco que tá super cara de amor de verão, assim, né, tipo, primeiro amor e essa coisa bem solar, assim, né, tipo, bem cores quentes. E tá muito romântico, assim, né, de um jeito mais dreamy, assim, da palavra romântico, né, tipo, não no sentido romantismo tradicional, mas no sentido, tipo, essa coisa meio sintetizadores e glitter e cor de algodão doce, sabe? Essa coisa meio Tumblr, Pinterest, assim. É um disco que dá uma vibe muito gostosinha de se sentir apaixonado, né? E pra mim, que tô sempre apaixonado por 12 pessoas diferentes, é tudo que eu podia querer nesse momento da vida. Já tô pensando pra qual crush vai ser cada música que eu vou pensar, porque são todas lindas. Inclusive, já tenho minha favorita, que é Cruel Summer, que tem composição da Saint Vincent, né? Ela trabalhou nessa música junto com a Taylor. E é isso, assim, é um disco muito gostosinho, sobre amor, pra pensar no mozão, pra pensar no crush, pra pensar no contatinho. Um disco, assim, delicinha, assim, um disco bom, assim, boas vibrações, assim, um disco pra ter um escapismo, assim, desse... Enquanto o Zé Lucas tá com as suas plantas, eu estarei ouvindo Lover, pra não pensar nos problemas do mundo. E obrigado pelos mimos, Taylor, que o disco tá ótimo, assim. E numa pegada menos fanzoca, né? Eu gosto muito de uma coisa na Taylor que ela se assume muito como parte de uma cultura de garotas, assim, né? Tipo, que
nos Estados Unidos tem essa área do conhecimento que é o Cultural Studies, né? Que é tipo estudos culturais. E ele é dividido entre as culturas que se estuda, né? Tipo, por exemplo, Queer Studies, ou enfim, cultura queer e cultura negra, enfim, tem essas culturas, né? E uma das áreas é a cultura de garotas, que é justamente esses produtos culturais e de consumo que são feitos pensado para um público de jovens garotas. E a Taylor, ela se apropria muito dessa importância que ela tem, né? E dessa parte da fanbase dela, assim, um cuidado muito grande com essa cultura de garotas que, enfim, que ela é provavelmente uma das maiores produtoras de, de música para esse público na atualidade, assim, né? E ela usa isso com muito orgulho, assim, né? E enfim, eu já até escrevi um texto no Medium falando sobre isso. E eu acho que de todos os discos dessa fase adulta dela, né, do Red pra cá, esse é o disco mais assumidamente cultura de garotas, assim. Ele é muito, é, assim, despoderadamente, sem qualquer vergonha de ser muito girly, isso é muito idealização do amor e da busca por afeto, enfim. É um disco muito bonitinho, assim. Tô bem feliz com ele. Pronto, acabou o momento Swift. O momento Swift do podcast. Muito ridículo da Momento parte de Swift. vocês. Gente, hater da Taylor Swift odeia Agora, ela de graça, porque essa garota não dá motivo pra ser tão odiada assim. agora ele fala da Katy Perry, a louca. Mas pode falar, amor, essa treta já ficou pra trás, elas já abraçaram, Já se abraçaram. já fizeram as pazes. Tá em vídeo, amor. Tá em vídeo esse abraço tá registrado. A minha dica é o clipe de No Halo, de Brockhampton. Porque ele, não só porque ele é um clipe muito massa, assim, tal, mas ele me fez conhecer uma cantora que faz parte do grupo 88 Rising. E ela é tipo... Como eu posso dizer? Ela é meio que uma indiezinha, assim. Ela faz parte do 88 Rising, que concentra especialmente cantores, músicos, assim, que são asiáticos. E aí o nome dela é Deb Never. E ela tá, tipo, meio que só com uns singles, assim, e tal. E ela tá fazendo feat, né, nessa música do Brockhampton. Eu não sei se ela é queer. Eu tô com a impressão que ela tem uma vibezinha, pelo menos passa, assim. E eles têm toda essa questão de abraçar a comunidade, tanto em letra quanto em quem compõe o Brockhampton e tal. Aí... aí vai encontrar ela no clipe e ela tá, tipo, maravilhosa no clipe, com um feat do caralho, assim. Ela é meio que o refrão, assim, e o refrãozinho dela que se repete e fica muito na cabeça, assim. Eu curti muito. E é isto. Meu último favorito do mês é um livro. Algo surpreendente, já que ler livro é algo que me cansa muito. E esse deve ser o terceiro livro que eu leio no ano. Mas enfim, esse valeu a pena. Que é Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho. O Bolanho é um ator chileno, ele já morreu. E ele é bastante amado, assim, entre as que curtem essa literatura latino-americana. Acho que principalmente por ele ser um dos maiores escritores da literatura contemporânea, assim, da América Latina. Então, né, ele é aclamado, assim, né, por assim dizer. Esse foi o primeiro livro que eu li dele, porque eu tava na cultura e vi a capa e fiquei, nossa, que bonitinho. E eu achei curioso, assim, o nome. E como eu já tinha ouvido falar do ator, assim, entre amigos, entre amantes da literatura, eu trouxe pra casa, assim, meio sem compromisso e acabei, assim, amando demais. Demorei 3 meses pra ler o livro, mas quando terminei, assim, valeu a pena, assim, o dinheiro quando vi. Eu não sei muito bem como explicar esse livro, mas ela é basicamente dividida em duas partes bem distintas. A primeira parte é basicamente um coming of age, que fala sobre um estudante de direito na Universidade do México, que acaba conhecendo um grupo literário entre várias aspas, que se autodenomina Reais Visceralistas. Que esse grupo é baseado num grupo de vanguarda do México nos anos 20. E esse grupo foi assim, ele não é real, ele foi criado pelo Bolanhos, o Real Visceralismo. Mas basicamente nessa primeira parte a gente vai acompanhando esse protagonista na universidade, nesse meio novo, que ele entrou para fazer direito, mas do nada ele se vê no meio desse grupo de artistas super
estranhos, bizarros, que fazem parte desse grupo literário que ninguém sabe muito bem o que é. Ele é meio que esse grupo de vanguarda que é contra as convenções da poesia contemporânea. Aí o livro acompanha tanto ele nesse meio como a descoberta sexual dele, ele com os amigos. Então é bem assim, a primeira parte, uma coisa bem romance adolescente, de descoberta e de, sabe, a coisa bem simples. Só que vai chegando no final dessa parte e tem uma festa de ano novo, e nessa festa de ano novo acontece de tudo, assim, é meio que vários acontecimentos muito loucos que vão acontecendo na mesma noite, e você meio que tem a sensação de que tudo isso vai levar para um clímax muito explosivo. Só que quando chega no ponto em que você acha que vai ter uma coisa muito foda, interessante, assim, vai ter um clímax do caralho, o livro corta para uma segunda parte que é completamente desconectada, que é quase a maior parte do livro, acho que são mais de 300 páginas, essa segunda parte, e é basicamente uma série de depoimentos. Que o que é estranho nessa parte é que não só por a primeira parte é basicamente um romance de descoberta adolescente, e a segunda parte é uma coisa bem policial, de uma série de entrevistas e depoimentos, como esses depoimentos se passam ao longo de 20 anos em vários lugares do mundo. Tem depoimentos em Israel, no México, na Espanha, na América Latina. E esses depoimentos meio que rondam em torno de dois personagens que fazem parte desse grupo dos realistas. E assim, meio que você meio que entra sem saber muito bem, porque essa segunda parte não tem relação com a primeira parte. E a gente não sabe o que aconteceu para esses dois jovens estarem sendo procurados. E porque está sendo feita uma investigação de 20 anos em vários lugares do mundo para tentar descobrir o paradeiro desses jovens. E meio que esses depoimentos não seguem uma ordem cronológica nem temática. Então, por exemplo, tem um depoimento que acontece no México, e outro depoimento pula para a Espanha 5 anos depois, e depois vai outro depoimento que não tem nada a ver com o depoimento anterior. É uma coisa bem um estilo de quebra-cabeça, que as partes não possuem uma coerência entre si à primeira vista, mas que o leitor meio que tem que fazer esse trabalho de detetive, de tentar pegar assim as partes que o Bolanhos oferece a você para você tentar descobrir o que aconteceu com esses dois jovens e o que aconteceu assim que fez eles serem procurados pela polícia. Que acho que uma parte muito interessante no livro é que tem um evento, uma festa, e é meio que essa festa que esses dois jovens fazem algo assim que ninguém sabe muito bem o que é, mas que foi meio que fizeram eles serem incriminados. E cada pessoa tá uma visão completamente diferente do que aconteceu nessa noite. Quase como, sei lá, alguém fala que um deles estava tomando água, enquanto o outro fala que o cara estava andando de cavalo. Tipo, cada pessoa tem uma visão completamente diferente da história. Aí você chega no ponto de não saber o que aconteceu com nada, com ninguém, e você fica meio que imerso numa pira de não saber mais o que é real, o que é ficção, e se tudo isso você quer assistir. Então, e no final se revela, né, o que aconteceu, mas eu não vou contar, obviamente. Mas o livro é basicamente isso, é um livro estranhíssimo, assim, um pouco difícil, é um calhamaço, tem mais de 500 páginas. E se você meio que não tiver meio que familiarizado com essa coisa meio modernista, assim, desses romances contemporâneos de vanguarda que brincam com essa questão de lógica, de narrativa desconstruída, fora do tempo, com quebras de narrativa. Então, assim, talvez seja bom começar por outros lugares, mas, assim, se você gosta, já curte nessa tanto diretores, tanto escritores latino-americanos, como esses livros mais de vanguarda, assim, que experimentam com a narrativa. E também, assim, ou vocês já leram Bolanhos, né? Que ele é um escritor ótimo, mas ele tem um senso de humor maravilhoso, ele tem um fluxo de narrativa que realmente ele mantém engajado, assim, não é um livro enfadonho de se ler, embora seja bem complicado. Então, assim, acho que pelo menos para quem se interessa, dá uma olhada, assim, Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanhos. Bom, então encerrando, né, minhas dicas do mês, assim, que também não exatamente o favorito do mês, porque eu vi esse curta ano passado,
mas é uma dica que eu tô dando porque ele só tá disponível na internet por pouco tempo. Acredito que, ou se não for até o final desse mês, até só o comecinho de setembro ele deve ficar disponível. Que, bom, pra quem não sabe, tá tendo aqui em São Paulo o Festival Kinofórum, né, de curta-metragens, que é tipo o maior festival de curta-metragens do Brasil. E parte da programação deles, eles disponibilizam no Porta Curtas, que é uma plataforma online para assistir curta-metragens, né? E porque esses curtas concorrem a um prêmio específico. Então a ideia é que fica disponível um número de curtas, acho que esse ano são 27 curtas, que estão concorrendo a esse prêmio, que é com voto público, né? Então, tipo, as pessoas assistem online, votam nos favoritos e quem ganhar leva um dos prêmios do festival, que eu não sei qual é agora. Mas o ponto é que um curta que eu gosto muito está disponível online, né, nessa plataforma, por causa do Kinofórum, que é o curta Tea for Two, da Giulia Catarini, que é o primeiro filme, né, de modo geral, assim, dirigido por uma mulher trans brasileira a entrar em cartaz no Brasil. Ele foi exibido em alguns cinemas junto com o documentário Lembro Mais dos Corvos, que é do Gustavo Vinagre, é um documentário do Gustavo Vinagre sobre a Giulia Catarini, e nas cidades onde esse filme foi exibido pela Sessão Vitrine, a abertura era justamente o curta da Júlia, né? O Tea for Two. E ele tá disponível agora e é um curta muito bonitinho, assim, muito gostosinho de ver. Como a própria Júlia define, ela fala que é uma comédia romântica que virou tragédia. Ou ela fala que é uma... Não, acho que ela é isso mesmo que ela fala, que o filme é uma comédia, começou como uma comédia romântica e virou uma tragédia. Ou pode ser, na verdade, que ela fala que é uma tragédia que virou comédia romântica, enfim. Mas o que importa é que o filme brinca muito bem com esses dois lados, né? Do drama e da comédia romântica. E pra quem gosta, tem a Gilda Nomati, que é uma atriz, tipo, super aclamada do cinema nacional, né? A Júlia, ela não só dirige como atua também, né? Ela é uma das personagens. E o filme, assim, é uma história bastante simples, né? Tipo, é um triângulo amoroso entre três mulheres. A Gilda vive uma cineasta que anda meio em crise, né? Que ela tem uma parceira com quem ela tem idas e vindas. E numa dessas noites onde ela briga com a parceira dela e a parceira dela sai assim, ela conhece a personagem da Júlia e rola ali um flerte entre elas, né? Então gera uma situação onde essas três mulheres se veem envolvidas nessa rede de desejos e tudo mais. Tem uma coisinha ali que me lembra muito Almodóvar, assim, né? Nunca conversei com a Júlia se foi uma referência, mas essa coisa meio do filme se passar todo numa noite e das entradas e saídas do apartamento, assim, que me lembra muito uma pegada do Almodóvar no começo de carreira. E, enfim, assim, a Júlia ela é muito talentosa, assim, é o primeiro curta que ela dirige e já dá pra pegar super uma veia autoral nela, assim. Foi um dos meus curtas favoritos do ano passado, com certeza, assim, tipo, eu gostei muito dele, eu acho ele incrível. E a Júlia é maravilhosa também, então tem que ver e votar nela porque ela merece muito ganhar. E chega de ser os mesmos boy ganhando esses prêmios o tempo todo, sabe? Tipo, vamos dar pra uma mulher trans pra variar um pouquinho. Então, minha última dica do mês é o curta da Júlia, Tea for Two. E assistam. Bom, e também fica aí como uma subdica também, né? O Kinofórum, né? Que pra quem tá em São Paulo e pode ir nas sessões, as sessões acontecem gratuitamente em vários cinemas da cidade. E pra quem não pode, tem a oportunidade de ver esses 27 curtas que estão online. Eu recomendo que você não veja alguns deles, mas aí fica também por sua conta e risco explorar a plataforma e ver o que tem lá. Mas fiquem avisados, que nem tudo é bom. Então, já que agosto é o mês da visibilidade lésbica, eu vou recomendar um livro de poesias da Ana Cristina César, chamado A Teus Pés, que ela é, tipo, de fuder, assim, uma poeta ultra intensa, e que tem uma escrita que é bem, como eu posso dizer, ela consegue misturar muitas linguagens e muitos elementos. Ela pega coisa de música, ela pega coisa de... Eu sou péssimo para falar sobre escrita. A gente tem uma amiga chamada Felipe, que ela me ouvindo falar de poesia, eu teria vergonha de pensar que ela tá me ouvindo falar sobre. Mas então eu vou tentar me limitar a, tipo, ler uma palhinha pra vocês. São duas linhas, são só duas linhas, chamada A Cartilha da Cura, que é: as mulheres e as crianças são as primeiras que desistem de afundar navios. Preciso voltar e olhar de novo aqueles 2 quartos vazios. E é isso. Por que você tá chorando, vou ficar o... Tá chorando, assim...
Ô, véi, quando eu vi essa. Eu tava no ônibus quando eu li essa daqui. Aí eu li essas duas frases. Duas frases, uma colada na outra, uma no começo de cada página. Eu li e eu fechei o livro, eu não consegui ler mais nada depois. Eu fui tipo, filha da puta. Não, que todo mundo fala dessa autora, parece ser uma autora realmente muito conceituada, mas eu não consigo ler poesia, assim. Então, eu também não sou o maior fã do mundo de poesia. Pra mim, poesia é bom, assim, até o romantismo só. Do século XX pra cá, poesia é uma coisa, assim, que na minha concepção já não faz muito sentido, né? Mas, enfim, no mês passado eu recomendei um livro de poesia contemporânea, também de uma autora lésbica. Então, pra quem não pegou, volta lá e ouve. E... esse livro da Ana eu também acabei comprando na Mix Brasil do ano passado. Tinha no saguão do CCSP um, enfim, tipo uma biblioteca assim, improvisada que tava vendendo só autores LGBTs, né? E eu tava com um projeto para 2018, para 2019, na verdade, enfim, no final de 2018 eu criei esse projeto que em 2019 eu ia ler um livro de autor LGBT por mês. Amor, No você caso, acredita estamos em nisso? agosto e não aconteceu. Mas como eu não queria que ficasse só aquela coisa, tipo, 10 livros gays contra 2 lésbicos, ou uma coisa muito desproporcional assim, eu acabei, né, enfim, procurando livros de autoras lésbicas e como ela era uma muito recomendada, eu acabei comprando dela, né? Eu não li tudo ainda, né? Eu li algumas coisas ou outras, assim, eu acho instigante o trabalho que ela faz. E fiquei ainda mais interessado depois que eu fui num congresso esse ano, que era um congresso das letras, sobre, enfim, teoria queer, mas especificamente da área de letras. E um dos trabalhos que eu vi ser apresentado era um trabalho sobre ela, né? Que daí eu fiquei mais instigado ainda, tipo, Como pelo era? processo com que ela trabalha. Era um rolê sobre como os poemas dela, não todos, né, mas alguns delas são tipo uma decupagem de outros poemas, assim, que ela pega tipo trechos de poemas e até mesmo de prosas famosas, assim, e vai tipo recortando os trechos para montar um poema novo, assim. É, pô, Só que é uma ela coisa não pega a que música, assim, ela pega de vários locais, assim. então, mas é uma coisa assim, quem pega mesmo é quem tem repertório bastante para reconhecer as fontes que ela tá bebendo, né? Mas aqui, enfim, como ela é da poesia marginal, isso era uma coisa meio de confrontação da forma, assim, que marca o trabalho dela, assim. E eu achei interessante essa faceta do trabalho dela que eu desconhecia até ver essa apresentação no congresso. Acabamos. Vamos para o nosso querido Valeu Day. Ei, Por Mora. favor. Então, pessoal, Valeu Day é um quadro em que falamos sobre coisas que aconteceram no meio da semana, coisas que nós vimos, ouvimos, assistimos, enfim, que nos fizeram sofrer um pouquinho mais até a gente poder despejar aqui. Então, Zé Lucas pode começar. Ai, gente, então. Não foi que eu tenha odiado, mas eu vi um tempo puxar o Má, o filme com a Octavia Spencer da Blumhouse. E Grito. eu fui no cinema há muito tempo atrás, mas apenas agora eu quis trazer à tona. Mas enfim, eu tava meio animado pra ver esse filme porque era o Octavia Spencer fazendo o papel no filme de terror, o que pra mim era a receita certa, assim, pro camp, assim, acho que a própria Octavia Spencer já virou uma presença por si só, assim, nos filmes, e ainda mais no filme de terror, acho que era a receita, assim, pra ser uma coisa muito deliciosa de se assistir, pelo menos. E assim, não é que o filme seja completamente ruim, acho que a melhor coisa do filme é a Octavia Spencer. Eu acho que ela conseguiu, assim, dar uma virada na persona usual dela de ser aquela personagem, aquela coadjuvante meio bobinha, que tem umas lições de moral na protagonista branca. E é toda divertidinha. Ela tá aqui com um olhar, assim, meio psicótico, meio maluca, assim, que eu gostei muito, mas ao mesmo tempo. É um filme, assim, tão decepcionante em tantas coisas. Ele tinha, assim, um potencial de ser uma pequena pérola, assim, do terror camp, assim, uma coisa meio terror... Na mesma linha, acho que do Greta, com a Isabelle Huppert, acho que tinha uma chance de chegar nessa nota, assim, de se reconhecer como um filme, assim, meio camp. Só que o diretor, né, do filme, a gente tem que lembrar que é o diretor de Histórias Cruzadas.
E assim, nesse filme ele me mostra mais uma vez que ele não é um bom diretor, porque o filme tem toda uma proposta de ser da vilã, tem uma backstory meio profunda, assim, ela sofria bullying quando era criança, e agora ela quer vingança, e tem toda uma coisa de ela querer atenção, e as coisas que ela faz é pra meio que conseguir tanto essa atenção, como pra conseguir vingança daqueles que fizeram bullying com ela na infância. Então, assim, tem todo um rolê meio psicológico, assim, na parte da protagonista, que era muito, assim, achei muito interessante. Meio que um filme de terror focado no trauma da vilã, por assim dizer. E a gente acompanha a vilã e a gente meio que entende as motivações dela. Só que tudo que tá no meio é tão mal resolvido, é tão meia bomba, assim. A primeira parte é tão entediante, e aí quando chega na parte que você acha que vai ter um twist, assim, muito maluco, assim, o diretor meio que vai pro caminho mais fácil, assim, mais simples, que realmente, assim, não era o que eu queria do filme. Eu esperava, assim, que o filme fosse encatar numa veia mais porra louca, e ele faz numa linha bem mais comportada, assim. Acho que o filme é quase... Acho que um dos erros do filme foi ser vendido como um filme de terror, assim, sendo que, na verdade, ele tá mais nessa veia trama barra suspense psicológico, do que necessariamente um filme de terror de uma psicopata. Que eu acho que o filme meio que vai para um caminho mais sutil, mas ao mesmo tempo ele tenta pegar nesse lado mais do jumpscare confessional, do terror confessional, e ele não consegue se decidir entre um e outro, e fica ruim de dois lados, e enfim, é uma bagunça esse filme. Mas acho que vale a pena, assim, só pela Octavia Spencer, que acho que ela tá muito divertida, assim, acho que ela segura o filme. E, assim, pelo menos fale uma diversão, assim, entre os amigos. Mas, fora isso, caguei pro filme, infelizmente. Não, mas de tudo, assim, eu concordo com tudo que você falou. Mas pra mim o mais ofensivo nesse filme é que eles colocam o meu mozão, Luke Evans, pra fazer um papel no filme. E na hora que ele vai aparecer pelado, aparece a piroca falsa mais ridícula e mal feita que eu já vi. Parece um presunto enrolado, assim. Tipo, não parece. Parece que a pessoa que fez nunca viu uma piroca na vida. Eu fiquei muito chocada, assim, porque, tipo, geralmente essas próteses penianas de filme são muito bem feitas. Mas essa é, tipo, terrível de ruim, terrível, terrível, assim. E, tipo, não tem nem como justificar, sei lá, que o filme tá abraçando um trash, porque é um filme muito, enfim, naturalista, assim, né, de um modo geral. Tipo, não tem outra coisa no filme que seja, tipo, tosca nesse sentido de qualidade de produção, não. Tipo, o sangue é bem feito, tudo que acontece nesse sentido é bem feito. Mas é a pior prótese peniana que eu já vi na história do cinema. Assim, eu fiquei muito ofendida. E não é só a pior prótese peniana, né? Mas ela tá no mozão Luke Evans. Eu tô muito indignada com esse filme. E a vingança é muito broxa, assim. Tipo, na parte onde ela vai se vingar. Desculpa se alguém vai achar que sou spoiler, mas, assim, é muito decepcionante, assim. Que é uma vingancinha muito fuem, assim, sabe? Bom, sou eu agora, né? Bom, o meu Valeu Odiei dessa semana vai ter que ser, não tem outra escolha senão não falar sobre isso. É o Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. Eu sei que faz só 2 semanas que a gente lançou um programa todo centrado nele e, enfim, vou pegar muita fama de ser hater, mas eu sempre vou com o coração aberto ver um filme porque já aconteceu, sem eu me surpreender com um diretor que eu achava ruim e acabar amando o filme. Fui ver o Era Uma Vez em Hollywood, mesmo achando que seria bem provável que eu fosse gostar, porque críticas de muitas pessoas que eu admiro estavam indo para um sentido de confirmar que era um filme ruim, né? Mas fui esperando que eu fosse achar pelo menos ok, assim. Mas eu acho que é o pior filme da carreira dele, viu? E certamente um dos piores filmes do ano. É um filme muito estranho em termos de narrativa, assim, tipo, o Tarantino, apesar de todos os problemas que eu tenho com ele, eu sempre reconheci que ele escrevia diálogos de um jeito muito bom, assim, né? Tipo, são diálogos muito ágeis, com aquela pegada espertinha que ele tem. E, de modo geral, ele é um diretor que pensa muito a mise-en-scène, né? Sempre a câmera está se movimentando de maneira que privilegia a composição dos quadros, né? Enfim, tem uma preocupação estética e um lance de roteiro que
São, acho que, dois dos maiores méritos dele, assim. E nesse filme, assim, nada disso está ali, sabe? Tipo, é um filme que eu acho ele visualmente muito feio. A câmera parece que ela tá sempre posicionada em qualquer lugar, assim, eu não sinto que tem essa elaboração na composição do quadro. Os diálogos são todos meio truncados, assim, nenhum diálogo tem essa coisa meio marcante do filme dele, assim, tem uns diálogos, inclusive, muito chatos, assim, uma cena onde o Leonardo DiCaprio conversa com o personagem do Al Pacino, e é só uma explicação contextual, assim, mas que realmente não tem nada de interessante sendo dito ali. Tem uma cena também do que o personagem do Brad Pitt vai numa fazenda e ele conversa com o Bruce Dern. E é um diálogo que, inclusive, fica repetitivo num determinado momento, mas não é uma repetição que também tá gerando um efeito prático, assim, sabe? É só. Enfim, é um diálogo que não tá fluindo bem, assim, na minha opinião, né? E tem umas falas até um pouco bobas, assim, né? Nessa cena mesmo que o Brad Pitt vai no rancho da família, da seita do Charles Manson. Na hora que ele tá indo embora, a menina grita uma coisa meio hippie pra ele, assim, tipo, você acha que enxerga, mas você é o cego, uma coisa assim, tipo, sabe, umas coisas que, na minha opinião, são muito bobas, assim, né? E para além de todos esses problemas dele não entregar nem o que eu via de bom nos filmes dele, todo o resto que eu achava ruim tá exacerbado, assim, tipo, é um filme muito misógino, todas as personagens mulheres são só objeto de cena, assim, nenhuma delas tem qualquer nuance, nem a Margot Robbie, né, que tá sendo o Sharon Tate e teoricamente uma das protagonistas, ela é uma personagem que não tem nenhum tipo de desenvolvimento, assim, ela parece mais dançando do que falando. A gente não sabe nada sobre ela, assim, além de que ela é atriz e de que aparentemente ela tá sempre feliz de estar viva e de poder ir em festas, não sei. É, as meninas da seita do Charles Manson também parece tipo uma propaganda de alguma revista de moda, assim, que elas são sempre em umas posições sensuais e com umas roupas curtas e, embora elas estejam sujas, elas são sempre meio, enfim, meio modelo, assim, tipo, é muito estranho. E no caso da representação das mulheres da seita do Charles Manson, eu fiquei ainda mais incomodado porque eu vi, né, o Charlie 6, que é um filme sobre também sobre a seita do Charles Manson, mas dirigido pela Mary Harron, né? E ela tem uma visão tão cuidadosa para representar essas mulheres, assim, né? O filme dela é todo centrado nas mulheres da seita do Charles Manson e, tipo, olhar, assim, elas aparecem nuas, né? Aparece seio, tem cena de sexo, essa coisa toda, mas é uma filmagem muito mais respeitosa desses corpos, assim, né? Embora no filme do Tarantino ninguém aparece nua, né? Acho que não tem nenhuma cena em que seios são mostrados. Os corpos delas estão sempre sendo meio. A câmera tá sempre meio predatória em cima delas, assim. Eu acho. Enfim, eu fiquei bastante incomodado vendo. E, enfim, é tudo uma exaltação tão grande, assim, desse macho americano, veterano de guerra, assim, e de como ele pode salvar o mundo, sabe? Tipo, é, não sei, é um filme muito problemático. Aí também tem a cena do Bruce Lee, que é super racista e não precisava estar ali, assim, ela não contribui em nada pra história, ela tá ali só pra fazer chacota do Bruce Lee mesmo. E, enfim, é um filme que eu tô planejando escrever, né, um artigo ou uma crítica um pouco mais densa sobre esses incômodos que eu senti. Mas como eu vi ele essa semana, eu não podia deixar de falar dele aqui no Valeu Odiei, porque fazia tempo que eu não odiava tanto alguma coisa que eu assistia, assim, sabe? Tipo, passei nervoso assistindo mesmo, fiquei bem pistola que isso sequer foi feito, assim, sabe? E especialmente pistola por causa disso, porque a Mary Harron é uma cineasta, enfim, respeitada, que fez um filme com o mesmo tema, que na minha opinião é infinitamente melhor, e não tá recebendo um oitavo da atenção que o Tarantino tá, sabe? Eu acho isso muito triste, assim, sabe? E, enfim. E também tem outro filme que chama Maus Momentos no El Royale, que embora não seja sobre o assassinato da seita do Charles Manson especificamente, é um filme que também se passa ali no final dos anos 60 e que concentra um pouco essas tensões do período, né? Tipo, a questão da Guerra Fria e dos hippies e das seitas religiosas e da ascensão do movimento negro e da discussão feminista. Ele concentra todas essas tensões em um hotel
E ele debate ela de um jeito muito bom, assim. E esse é um filme que muita gente comparou como uma cópia, um herdeiro do filme do cinema que o Tarantino faz. Mas a minha opinião é muito mais original e é um tipo de cuidado e respeito pelos personagens que eu nunca vi o Tarantino ter, assim, sabe? É um filme de ensemble, né? Tipo, é um filme que o elenco, enfim, não tem um protagonista, porque meio que é um elenco grande onde todo mundo tem algum tipo de destaque, mas onde cada um dos personagens a gente consegue conhecer eles, assim, e entender, enfim, anseios e desejos, assim, sabe? É um cuidado que no Tarantino eu realmente não sinto, assim, tipo, ele tá sempre trabalhando muito com arquétipos, assim, né? Tem um ou dois protagonistas que tem algum tipo de profundidade e todo o resto é arquétipo. E aqui nesse filme, os únicos personagens que têm algum nível de profundidade são justamente do Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt. Os outros existem como coadjuvantes das histórias deles, assim, enfim, são importantes só quando o contexto é relevante para eles estarem ali. E ninguém tem nenhum tipo de profundidade, assim. E eu acho especialmente ofensivo com a memória da Sharon Tate, o jeito que ele representa lá no filme. E é isso, assim. Eu tenho muito pra falar desse filme, podia fazer um podcast só eu falando sobre os problemas que eu vi nele, mas tentei resumir aqui os meus principais incômodos e deixar, como eu tô tentando, né, sempre dar uma dica de contraposição para não ficar só no ódio aqui, deixar a dica de dois filmes que trabalham no mesmo universo temático e que, na minha opinião, são melhores, né? Que é o Charlie 6, da Mary Harron, e o Maus Momentos no El Royale, que é do Drew Goddard, que é o mesmo diretor do... tipo, alguma coisa com cabana, vocês podem dar um Google, Cabin in the Woods, que vai aparecer, que é outro filme foda, também um filme muito bom. E eu acho que nos Maus Momentos, no El Royale, ele se aprimorou enquanto diretor, assim, né? Então é um nome que acho que vale a pena acompanhar. E é isso. Acabamos mais um Valeu Odiei. Podem dar os seus adeus, os seus informativos e etc. Eu acho que o informativo que eu posso fazer no momento é que, assim, nosso próximo episódio vai ser o episódio, assim, que vai nos alçar ao estrelato. Vai, assim, catapultar a gente aos holofotes, porque a gente vai falar de Bacurau. E, assim, Sônia Braga vai vir aqui, vai falar com o Henrique, o fã número 1 dela. Vai ser, assim, uma conversa incrível. Eu já tô esperando o Mimos da Vitrine, porque, assim, vai ser ótimo. A gente vai falar super bem do filme, iremos aclamar muito. E, assim, é o episódio que eu tô... Putz, kkkkkk. É o episódio que eu tô esperando. Então, assim, não só curtam e comentem, compartilhem esse episódio, assim, né? Como aguardem, porque Bacurau vem aí, vai ser, assim, um marco na nossa carreira, se Deus quiser. Bom, eu só queria pedir para todo mundo curtir a gente, compartilhar, né? Agradecer também, né? Você que está acompanhando a gente, tem ouvido os programas e, enfim, a gente sabe que é longo, a gente sabe que às vezes pode ficar um pouco chato, né? De perder uma hora e pouco assim ouvindo o mesmo programa. Então, se alguém ouve até o final, eu queria deixar meu agradecimento, isso é lindo, maravilhoso. E é isso, gente. Compartilhem, divulguem a gente, mesmo para quem você, assim, não gostou do programa, divulga mesmo assim, porque acho ótimo também que vocês usem o programa para ter algo para falar mal junto com seus amigos, que a nossa proposta é essa mesmo. A gente acha que conteúdo de qualidade é conteúdo que gera discussão, pro bem ou pro mal. Então, se quiser também juntar os amigos para ouvir falar mal e criticar, tá ótimo. E comentem também nos vídeos sugestões de temas, o que vocês querem que a gente faça daqui pra frente. E é isso. Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até mais. You like if old hymns you like if bare limbs you like if Mae West you like or me undressed you like why nobody will oppose when every night the set that's smartest intruding in nudist parties in studio.